Hoje a gente vai enfrentar um dos maiores desafios da nossa vida, que é andar por sei lá quantas horas. A gente teve que mudar de rota porque ali tá impossível. Para subir mais de 3.000 metros, dormir na cratera de um vulcão ativo na Indonésia e no segundo dia subir até o cume para ver o nascer do sol lá. Então vamos ver se a gente vai conseguir cumprir esse desafio. Bruna, a gente vai dormir aqui hoje. Que é isso? E aí, meu amor, onde é que a gente tá? Estamos aqui na Indonésia, numa vila no norte de Lombok, que é uma das ilhas aqui da Indonésia, uma das 17.000 ilhas, e hoje a gente tem um objetivo bem aventureiro e bem ousado. Qual é, Bruno? A gente vai subir o segundo maior vulcão daqui da Indonésia, vai ser uma aventura de 2 dias, então vamos começar essa aventura. Boa sorte pra nós. Então essa daqui foi a nossa casinha da noite, porque o que acontece? A gente vai começar esse rolê agora, são 4h20 da manhã mais ou menos, a gente começa a caminhada às 5 da manhã, então a gente dormiu aqui nesse bangalôzinho super gracinho, inclusive. É o melhor que a gente já dormiu aqui na Indonésia, geralmente a gente pega uns baratinhos, então ó, quartão bom, condicionado. E ele já tá incluso em todo esse tour que a gente vai fazer com a Rinjani Climbing Tours, então vou contando pra vocês um pouco melhor da experiência conforme a gente for vivendo, mas assim, já adorei que a gente dormiu super bem, travesseiro bom, cama boa, enfim, estamos renovados depois de uma noite de sono pra começar essa gracinha agora. A nossa ideia é levar o mínimo do mínimo de coisas, porque como a gente só vai dormir uma noite, o negócio é levar a roupa do corpo, uma outra calça, né, que eu tô indo de shortinho porque lá em cima faz bastante frio. Eles vão emprestar uma jaqueta pra gente dessas mais quentes, porque, né, a gente tá aqui na Ásia, me trouxe um moletom. Então basicamente a gente vai com uma mini bolsa só com equipamento, lencinho umedecido, câmera e fé. Bora? Essas malas aqui vão ficar no escritório deles. Preparada? Nasci preparado. Agora sim é bom dia de verdade. Bom, começamos mesmo, então lá na frente tem 2 lugares, tem o casal e aqui é Ásia, né? Então na carroceria aqui junto com as malas, também no café da manhã com um monte de fome. Bom, paramos aqui para um cafezinho da manhã, né? Porque saco vazio não para em pé. Nossa, essa é bem ideia, né? Enfim, aí estamos comendo. Não sei o que é isso. Tipo uma panqueca de banana? É uma panqueca. Ah, tem banana? Eu achei que era panqueca com nada, eu tava desesperado. Uma panqueca de banana, cafezão forte para dar aquela acordada. E já já a gente começa. Enfim. A gente pegou uma jaqueta emprestada aqui, ó. Que eu falei gigantesca, porque se depender da gente, né? Morre de frio. Enfim. Olha o mapa que a gente vai fazer. Agora vamos entender um pouco melhor esse desafio. O Rinjani é o segundo vulcão mais alto da Indonésia, com 3.726 metros de altitude e fica na ilha de Lombok. Apesar dessa paisagem surreal, ele ainda está ativo e a última erupção foi em 2016. Lá dentro tem um lago gigante que se formou depois de uma erupção antiga e bem no meio dele tem um vulcão menor, que é o Barujari, que continua soltando fumaça até hoje. Para chegar nesse cume principal de 3.726 metros, é necessário fechar um pacote de 3 dias e 2 noites que te leva até lá. Mas como estamos em baixa temporada por questões de segurança, só é possível fazer a versão de 2 dias e 1 noite. Então no primeiro dia a missão é subir até a borda da cratera, a 2.641 metros onde a gente vai dormir, e no segundo dia, antes do amanhecer, começa a subida final até o segundo cume com 3.126 metros para ver o sol nascer lá do alto. Começamos aqui a nossa aventura, são 5h10 da manhã mais ou menos. E a caminhada, a primeira hora vai ser completamente no escuro, então por isso que eu tô com a lanterninha aqui, não sei nem se dá pra me ver direito. Opa! Escorreguei. Enfim, vai ser mais ou menos 1 hora dessa forma, até começar a clarear, e aí vai ficar um pouco mais fácil. Mas assim, terreno ok, até já vi piores. E é isso. Bora. Tem essa árvore aqui, beleza? Não, a gente teve que mudar de rota porque ali tá impossível. É isso? Cara, tá sendo uma aventura muito doida isso aqui. Tá muito escuro. Eu acho que choveu na noite anterior, tá muito escorregadio. Aquela hora que vocês viram ali, a gente teve que mudar de rota, tava muito escorregadio. A gente quase desceu o morro abaixo. E, cara, não dá pra ver muito, mano. Você olha pro lado e você aponta a câmera, tá uma escuridão, mano.
um morro pra baixo. Mas ó, a esperança tá ali, já já vai clarear. É, tá clareando. Vambora. Agora, vocês podem falar que eu vou dançando, vou correndo. É lógico que, enquanto estava escuro, obviamente, a gente estava na pior parte. Agora que clareou o dia, a gente tá... Não, olha aqui, mano, dá pra correr, Não, só. tranquilaço, tranquilaço. Já fomos aqui, ó, 1 hora, entendeu? De caminhada. Faltam só mais 5 horas agora. Provavelmente a gente faz uma parada daqui a 1 hora mais ou menos pra ter um café da manhã, tal. Aí sobe mais, almoço. Mas é isso, gente, ô. Vou conseguir, hein? Tô falando isso agora. É igual. Tô viva, cadê? Vocês já viram aquele vídeo assim? Meu nome é Thaís e esse é meu primeiro copo? Meu nome é Thaís e esse é a minha segunda parada na trilha. Ó. Comemorei um pouquinho antes da hora. Que o pessoal vai numa pegada aqui, velho. Que eu vou falar pra vocês. O casal, tem mais um casal. Os caras são da Holanda e estão indo no Mopau. Ou seja, não dá pra fazer feio e tão devagar, né? Mas não. Precisa de um preparinho aqui, viu? Senão você vai sofrer. Não para de subir. Eu tô ficando bem cansada. Tentando trabalhar a coisa que eu não sei, que é respirar direito. Mas é isso, falta pelo menos mais meia hora disso aqui. A galera num pau do giraia. Cara, a gente tá muito cansado. A trilha é bem difícil. Mesmo agora que já passou, tá bem mais aberto, tá bem mais fácil. Continua só subida, então, cara... São 2 horas assim, praticamente com 2 paradinhas de 5 minutos. Então, vamos dar mais uma parada rapidinha ali. Tomar uma água, dar uma sentada. E vou explicar pra vocês o papel mais importante e a coisa mais doida que acontece nessa trilha. Vamos lá. Vambora. Vocês viram a gente saindo com aquela mini mochila, né? Que eu falei, só as roupas que a gente vai usar hoje. Porém, o que a gente vai comer? Com o que a gente vai descobrir quando tiver 2, 3 graus lá em cima? O que acontece? Uma das pessoas que exercem pra mim o trabalho mais importante, mais duro de todos, são esses meninos aqui. Eles chamam de porter porque eles carregam tanto os alimentos quanto as tendas e tal, onde a gente vai dormir. Então olha o esquema que os caras fizeram. Brasil total isso aqui, ó. Os caras metem essa cestinha, acho que é bambu isso aqui, Bruno? Provável. Tipo de eu não bambu, sei. colocam as coisas dentro aqui, aí aqui eles enrolam alguma coisa só pra ficar um pouco mais macio, assim. Caralho, eu não consigo. Por Deus, isso aqui é o máximo. É uns 35 quilos. Gente, é sério, eu acho que esse é o trabalho mais duro que eu já vi. Tira daqui. Ok, I'm done. Então é muito importante falar também que estamos na Indonésia, ou seja, é um país extremamente precário economicamente falando, né? Então, assim, eles têm um salário, obviamente, mas é importante que todo mundo que faça o tour deixe uma boa gorjeta, gente. Então, imagina você se você tivesse que carregar todo o equipamento. Então, assim, é um trampo. Eu não consigo imaginar. Eu dei 3 passos aqui e eu já não consegui mais. Então, palma pros caras, que os caras são brabos, ainda vão cozinhar. Enfim, vocês vão ver tudo aqui. Gente, vou contar um negócio. Perguntei pra ele, né, pro Sam. Viu? Quanto tempo falta? Ele, 200 metros. Porém, 200 metros subindo, né? De altura. Ou seja, de altura. O que acontece? Nunca chegava. Nunca chegava. Cara, olha isso aqui. Parece um oásis. Sei lá, a gente vai ficar parado só uns minutinhos e... marcha na boneca. A paradinha ali foi muito rápido. Eu acho que a gente não ficou nem, sei lá, 10 minutos.
Inclusive eu tava quase cochilando assim. E aí já continuou, cara, 2 horas pra chegar no ponto do almoço. Eu tô muito cansada, eu não tô com dor. Mas o corpo começou a dar uma fadiga, que tá todo mundo tipo num pinote ainda. Eu tô ficando muito pra trás. Uma coisa que acontece aqui na Indonésia é que a maioria deles são muçulmanos e ontem começou o Ramadã e no Ramadã eles não comem durante um grande período do dia, então é um jejum, então eles ficam 12 horas sem comer, de 6 a 6 e, cara, o nosso amigo aqui, ele não comeu e não vai comer até as 6 da tarde. Nem beber água, subindo, nada. E tá subindo esse morro assim, eu não sei nem como. Aí eu falei pra ele assim, não, te ajudo com o mochila rapidão. E aí ele tava muito, muito cansado. Então eu vou andar mais um pouco. Acho que até a próxima parada eu consigo de boa. Não tá tão pesado. Eu achei que tava mais pesado na verdade. E é isso. A gente tá numa parte aqui que o mato é muito fechado. Você tem que passar literalmente. Aqui abriu um pouquinho, mas ó, tem que passar literalmente, olha lá. Estamos 10 minutos do nosso ponto pro almoço, que vai ser a parada mais longa, tipo 1 hora mais ou menos. E não estamos com sorte com o tempo, eu vou mostrar pra vocês. Olha isso aqui. A gente tá muito alto já, tipo, já mais de 1000 metros. E cara, não dá pra ver absolutamente nada. Quase 4 horas. Parada oficial pra almoçar vai durar mais ou menos 1 hora, um pouco mais. E agora me deu vontade de chorar. Tá muito cansada. E tipo assim, falta muito ainda. Vou tentar me apegar ao fato de que eu vou conseguir descansar, depois eu volto. Porque se eu ficar só nesse cansaço aqui, eu não chego lá não. Chegamos, baby. Olha lá. Tcharam, tcharam. Então era só pra iludir a gente. Aquela casinha maneira ali. É só um descanso. Ele falou assim, não, falta mais 5 minutos. Eu falei, não, vambora, não, tá louco? Então a gente tá andando mais 5 minutinhos. Mas esses 5 minutos eu não sei da onde. 5 minutos em indonês é outro minuto. É igual lá em Minas. É logo ali. É só mandar um minuto. Vai, velho, aqui, ó. Logo ali na frente e você para, descansa. Eu só consegui me jogar aqui. Que desespero. 4 horas subindo foi demais. E aí, o que você tá fazendo? Mentira. Então é a hora do almoço. A galera parou pra descansar aqui. Vai ser 1 hora pra cozinhar, até comer e descansar. Então a gente vai ficar bem mais de hora aqui, talvez umas 2 horas. E a galera botou um som. Agora tá rolando Gustavo Lima, já rolou Latino. Fora as músicas da Indonésia. Ó, então aqui a galera cozinhandinho. Vai rolar saladinha, batata, deixa eu sair a música daqui. Ali eles vão fritar alguma coisa. Ali suponho que seja arroz. Aqui eles estão fritando tanto aquele negócio parece um chips, quanto aquele negócio parece um doce, é soja. E eles fritam também. Então vai ter isso, soja, os vegetais, eles fazem uma embolada. Thank you, guys. Gente, olha que capricho. Nossa, mó bonito, cara. Então, esse negócio foi parecido com o que eu comi ontem. Nossa, esse com esse vai. Gente, sério, eu tô emocionada porque, ó, a gente até comeu, né, de manhã, tal, comeu a panquequinha. O problema é que eu demandei muito. Eu tô com muita fome e o prato extremamente bem servido. Ó, que bonitão, ainda não... Olha só o tomatinho, cara, que obra de arte. Não, muito capricho, tudo fresquinho. Não, sério, tô muito, muito, muito satisfeita, real, assim. Eu não tava esperando tanta comida, tanta variedade ainda, né?
Incrível. Mas é porque a gente vai precisar. Vai ter mais 2 horas de morro que eles chamam de Regretting Hill. Morro do Arrependimento. Morro do Arrependimento. Ou seja, né, vocês vão... Vem comigo. Inclusive, pra você continuar vindo comigo, o que você tem que fazer? Se inscrever nesse canal pra ajudar nosso projeto, né? Dá tanto trabalho, que a gente faz um monte de loucura aqui, mostra tudo pra vocês, entendeu? Dando esse entretenimento, porque eu sei que muita gente nem passaria essa aventura. Então se inscreve e deixa um like nesse vídeo. Chegou a hora da verdade. Regretting Hill. Subida do arrependimento vai começar. Welcome! Tá começando a subida mesmo. Os nossos companheiros já estão lá na frente, os caras tomam pressa, os caras estão com energia. Vambora, Baixão. Sen, nosso amigo, tá preparando um pauzinho pra Thaís apoiar. Tá muito escorregadio. Aqui tem que dar um pulo muito louco, então eu tô explicando pra Thaís. Estratégia. Pé esquerdo, pé direito, pé esquerdo. Beleza? E fé. Tá, vocês viram? Chega disso aqui, velho. Falta 1 hora ainda. Eu tô aqui, ó. Fizeram um negócio aqui pra mim. Segura a minha mão. Parece que eu faço crossfit, ó. Vai ficar toda calejando. Vai, lógico. É isso? Quem mandou? Vou ficar lá embaixo. Não, eu vou ficar lá embaixo, porque eu ia ter que pagar você pra me carregar. E aí, Brunão? Vamos, caralho! Dando uma folga pro amigo, hello! Hi, Bruno! Yeah! How's it feeling? Man, the guy is so unbelievable strong. Now you're the most strongest Brazilian. Foi essa experiência? Esse morro é muito complicado. Carregando aquilo ali, o ombro não doeu, mas cansa muito rápido, muito rápido. O que eu tava fazendo correndo. Calma lá, desmaia não. Strong boy, strong Brazilian? Yes. We made it almost 100 meters. Última meia hora até o lugar que a gente vai dormir. Na cratera que a gente vai dormir? Na boca? Na boca da cratera. Essa é a parte mais difícil, teoricamente. Tipo assim, a gente passou por umas partes mais chatas, mas aqui, por causa que é pedra, é difícil. Mano, enfim, é difícil de explicar. Meia horinha. Vamos lá. Chegamos. O Bruno falou assim, deixa eu filmar a sua reação. Então eu não vi ainda. Peraí. Que? O lago é ali. Isso é o lago? A gente tá muito alto. Muito alto. A gente tá muito alto. A gente tá muito alto. Gente, olha que coisa mais incrível. A gente teve um dia extremamente nublado, até umas garoinhas. E agora que a gente chegou aqui em cima, o sol começou a aparecer. Ai, Deus é muito bom, velho. Olha isso. Caraca. Conseguimos. Vocês têm noção que foi 6 horas andando na neblina. Um pouco até de garoa. Mano, floresta fechada, a gente nem sabia o que ia conseguir ver aqui. Aí a gente chega aqui, olha isso aqui. O que é isso, velho? Olha esse lugar. Simplesmente. Aquilo ali é um vulcão dentro de um vulcão. A gente vai dormir aqui essa noite. O que dizer? O que dizer? Vou levar
vocês agora para conhecer aqui o nosso camping, né? Vamos dormir por aqui. E é muito doido, porque só tem a gente aqui, então só o guia, o pessoal que trouxe as coisas e tal, e mais um casal e a gente. Tipo assim, a imensidão disso aqui, velho. Olha lá, já nublou tudo de novo. Olha que sorte. Deus é muito bom, gente. Que sorte. Que loucura. Então acabou de ser montado aqui no nosso acampamento. Foram montadas 2 barracas aqui, então um para cada casal. E pros potes, pros guias, para todo mundo, tem mais 2. Eles ainda fazem aquela arquitetura ali para eles terem uma sala de estar entre os amigos, entre os brothers. Aqui atrás tem um banheiro, então eles improvisam essa tentinha. Cava um buraco, amor? Cava um buraco, deixa eu ver se dá pra mostrar. Não, é melhor não, sabe lá do buraco. É, eu já usei, inclusive. Inclusive, montam uma mesinha ali. Deu coca, deu Sprite, deu uns biscoitinhos top. Então agora tá sendo muito difícil. Quando a gente chegou tava incrível. E esperamos que um pouco de vento, talvez um pôr do sol, vamos ver. E a barraca? E agora eu vou mostrar a suíte presidencial, entendeu? Gente, eu não tava esperando isso aqui. A barraca é gigante, muito maior do que eu pensava. E os caras trouxeram literalmente um colchão. Eu achei que seria, sei lá, um saco de dormir. Não, tem um saco de dormir, super grosso. E um colchão, olha a grossura desse colchão. Pesado, hein? Cara, pesado. Pesado, exatamente. Mas assim, super confortável, bem isolada, barraca novinha. Ó, vou falar pra vocês, a gente não tá nada atrás dos hotéis que frequentamos por esse mundo, não. Hi. Welcoming cake. Olá, mano. Pisang goreng. É, essa é uma banana Yes. frita. Fried banana. É. With chocolate. Ah, e se liga a esperança ali no fundo. Loucura total. Mano, rolê, hotel 5 estrelas. Bananinha quentinha, frita com chocolate. Enquanto eles estão cozinhando o jantar. Mano, Sucesso. Sucesso. aprovado? Nossa, Agora que aprovado. vivemos? Muito aprovado. Gente, ó, Rinjane Climb Tours. Vou deixar o contato deles aqui. Os caras foram muito de boa. Foi muita gente boa. Eu juro, a gente falou assim, cara, vamos lá. É um rolê meio perrengue, tem que ver se dá pra indicar. Temporada. A gente tava com muito medo, inclusive de fazer esse vídeo, porque a gente não sabia o que esperar. E, véi, Foi sucesso. sucesso. Olha isso aqui, velho. Cozinha completa, tá saindo um curry com frango ali. Eles estão nesse pote que ele tá batendo aqui, ó. Estão fazendo uma pimenta local. Aquilo ali, eles quebraram do pauzinho meu aqui pra ser um negócio de amassar, ó. Os caras são muito criativos. Das coisas que você precisa saber caso você também seja doido da cabeça e queira fazer um rolê desse aqui. Sem jaqueta, sem nem aparece aqui. Tá muito frio e agora que são 6 horas da tarde. Nossa, o Bruno eu virei pra você falar alguma coisa. Isso aqui é surreal. Gente, e vocês têm noção que ainda vai ter mais? Amanhã a gente ainda anda mais 2 horas, né? A gente anda 2 horas pra ver o nascer do sol em um outro ângulo pra ver esse lado assim, sei lá. Nossa. Olha lá, Bruno. Cara, isso aqui Sobrou um total de quase nada, Brunão já tá terminando ali. Olha isso aqui. E vocês conseguem entender? Eu acho que eu já tinha falado que aqui era um vulcão dentro de um vulcão, né? Olha aqui. Olha o tanto de cor que tá nesse céu. Gente, a gente deu muita sorte. E as nuvens foram pra lá agora. Ó.
Bom, barriguinha cheia, cansaço bateu. Vamos dormir cedo porque amanhã esse rolê começa de novo às 3 da manhã. Então, né? Essa é a cena que eu vou deixar pra vocês e daqui a pouco a gente volta. Bom dia, Bruno. Bom dia. São 3h30 da manhã. Frio, fazia tempo que eu não sentia. Nossa, ventava muito. Parecia que essa barraca ia voar. Nossa, tenho certeza que essa barraca é onde. Eu tô morrendo de frio. Parece que uma moto passou em cima das minhas pernas. E a gente tem que levantar. Nossa. Bora, menino. Olha, Bi, você vai ter que me puxar com as suas pernas. Partiu. Lanchinho aqui, ó, dos campeões. Ah, Bruno, dá uma curiosidade do café dos caras aqui, galera. Isso aqui é um barato. Os caras, eles não usam filtro. Do jeito que o café tá no pote do Três Corações, ele taca na água, E bom. mistura com isso aqui e seja o que Deus quiser. Ou seja, no fundo, é isso aqui. Tem um dedo de borro aqui, ó. Isso Aí aqui, você me pergunta, por quê? Não tem por quê, não. Aí fizeram um lanchinho aqui, ó. Vambora, vamos precisar, não? Nossa senhora. Então, o Bryce desistiu. Eu estou indo pra uma caminhada que são 2 horas pra ir. Deixa eu enxergar com essa velho, cara. E provavelmente 1h30 pra voltar. Agora tá de noite pra caramba, não vou enxergar nada. Mas vamos lá. Depois de caminhar por 2 horas, tudo escuro, não dava pra ver nada, como vocês viram. A gente chegou no topo. Ali é o Rinjani, que é o vulcão. Atrás dele, aquela coisa espetacular, é o nascer do sol. E estamos agora exatamente a 3.126 metros acima do nível da água, do mar. E lá são 3.200 e alguma coisa. Então não é lá tipo, meu Deus, quanto mais. A gente conseguiu bem. Lá não dava pra ir, porque precisa do tour de 3 dias. E por causa que a gente tá muito cedo no ano, a gente não pôde ir lá. Mas isso aqui conseguimos muito. Cara, foi o nascer do sol mais incrível que eu vi na minha vida. Cara, é insano isso aqui. É insano. Bom, vamos voltar agora, tirar as fotinhas, os vídeos. E agora a caminhada, teoricamente é um pouco mais rápido pra voltar, mas naquela, né? Cansada, descida chata. Mas cara, se não passasse aquele lado espetacular. Olha isso aqui. Eu nunca tinha visto, tem a sombra da montanha que a gente tá nas nuvens. Cara, isso aqui é muito louco. Eu não sei se dá pra ver. Deixa eu dar um zoom. Ali, ó, são as Guilhas, que é nosso próximo destino. São 3 ilhinhas pequenas, cada um tem um nome, tipo Guilhe Trabagan, Guilhe... Enfim, não são nomes das outras. Posso deixar na tela. Cara, dá pra ver quase a ilha inteira, a ilha gigantesca. Bom, acabei não indo mesmo. Achei melhor eu ficar, tô muito cansada, muita dor na perna. Seriam mais 4 horas. Mas quem falou que eu não ia ter mais ser de sol? Olha isso aqui, gente. Vem aqui abrir a barraca nisso.
Só tô imaginando o frio que deve estar lá em cima, mas eu tenho certeza que o Bruno vai aproveitar muito. A volta é muito chata. Pra mim é muito mais difícil que subir. Subir cansa, mas não escorrega. Eu já escorreguei 3 vezes e contando. E... bom, essa vista, então não pode muito reclamar, né? Ó, aqui é a parte menos íngreme do percurso. A gente acabou de subir tudo isso. E vamos lá, vamos lá. O brabo deu o nome, subiu, desceu. E aí, valeu a pena a experiência? Valeu a pena demais, mas foi muito difícil. E agora que o sol tá mais forte, dá pra ver melhor. Na hora que eu comecei, isso aqui tava tudo na sombra. Parece uma miragem. É lindo demais. Foram quanto tempo? 2 horas pra ir? Foram, umas 3 horas e meia total, né? Então umas 2 horas pra ir e 1h30 pra voltar. Vivo. Ah, sempre. Mas tá aí, desafio concluído. Sobrevivemos a esse babado. Então é isso, espero que tenham gostado. Essa aventura foi uma grande aventura, Uma das maiores. Uma das maiores. É que a gente tá sempre se enfiando em coisa. Inclusive, se você gosta, né, de ver coisas assim diferentonas, ainda te sugiro fazer o quê, Bruno? Se inscrever no canal, curtir o vídeo, compartilhar isso aí com todo mundo pra você mostrar pra todo mundo que tem um sul muito louco em lugares muito bonitos. Gente, Indonésia é o nome dela, viu? Venham, se você gosta desse tipo de rolê. Agora vão ser 6 horas pra voltar, que Deus nos ajude e vambora. Let's go? Let's go!